A fé não combina com o sentimento. Aliás, existem alguns sentimentos que acabam atrapalhando a prática da fé. Existem alguns sentimentos que verdadeiramente são opostos à fé. Por quê? Porque a gente sabe que a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não. Então existem alguns sentimentos que nós temos que acabam atrapalhando a prática da fé. Por exemplo, existem sentimentos como o medo, a insegurança, o desânimo. Medo, insegurança, desânimo são sentimentos que atrapalham a prática da fé. Só que são sentimentos que todos nós seres humanos temos. Concorda comigo? E o problema não está em ter estes sentimentos, porque mesmo os heróis da fé, houve momento na vida deles em que eles também sentiram medo. Houve momentos na vida dos heróis da fé em que eles também se sentiram inseguros. Houve momentos na vida dos heróis da fé que eles também, por um acaso, tiveram um momento de desânimo. O problema maior é se deixar ser dominado por estes sentimentos. É isso que não pode acontecer. Todo ser humano, ele tem sentimentos. Ele sente medo, às vezes ele se sente inseguro, tem dia que possivelmente ele possa estar desanimado, sim ou não? Só que o que não pode e o que atrapalha a sua fé e a prática dessa fé é você aceitar que estes sentimentos, como medo, como insegurança e como desânimo, eles venham dominar você. Porque se o medo te dominar, você não vai conseguir praticar fé na palavra de Deus. Se a insegurança te dominar, você não vai conseguir praticar fé na palavra de Deus. Se o desânimo te dominar, você não vai conseguir praticar fé. Quem está compreendendo até aqui? Então são sentimentos que todo ser humano tem, mas você não pode deixar que estes sentimentos te dominem. Quem está compreendendo até aqui? Agora, existe um sentimento, existe o quê? Um sentimento que, se você aliar ele junto com a sua fé, ele vai te ajudar a se libertar. Como assim, pastor? Agora eu não entendi. Olha para mim para você entender. Eu iniciei a mensagem dizendo que o sentimento, que o deixar ser dominado pelos sentimentos como medo, insegurança e desânimo atrapalham você, sim ou não? Por outro lado, veja bem, existe um sentimento que, se você alinhar ele com a sua fé, ele vai te ajudar na sua libertação. Quem está compreendendo? Qual sentimento é esse, pastor? Um sentimento que, quando ele é usado de maneira errada, ele traz prejuízo. Quem está compreendendo? Vou deixar claro aqui. Esse sentimento que todo ser humano tem, esse sentimento que é despertado no ser humano, se ele for usado da maneira errada, no momento errado, ele destrói vida. Mas se ele for alinhado com a fé, da maneira correta, ele traz libertação. Pastor, que sentimento é esse? Você já vai entender. Vamos ao texto? Capítulo 6, verso 11, vai falar desse sentimento. Vai dizer assim: então o
Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Olha para mim, por favor. Versículos antes vai contar a história do povo nesse momento aqui. O que aconteceu aqui? Para Gideão estar malhando trigo para tentar livrar um pouco dos inimigos, destruírem. O que aconteceu? Aqui o povo de Deus, Israel, vivia um período onde haviam juízes. Deus estabelecia juízes sobre o povo. E aí o povo, depois que tomou posse da terra prometida, através da vida de Josué, se afastou de Deus. E tendo o povo se afastado de Deus, Deus os entregou na mão dos midianitas e amonitas. E o que acontecia? Acontecia que o povo plantava, vinham os inimigos e destruía tudo. E com isso o povo se empobrecia cada dia mais. E aí, o que o povo fez? Cavou covas, estabeleceu cavernas, e eles se escondiam dentro das cavernas com medo dos inimigos, com medo de serem destruídos pelos inimigos. E aí a situação deles vinha ficando cada dia mais escassa. Bom, só que tinha um homem, e esse homem nós lemos aqui, Gideão, ao invés dele ficar escondido também, ele decidiu fazer alguma coisa. E ele começou a malhar o trigo para poder guardá-lo dos inimigos. E aí no verso 12 vai dizer assim, acompanha: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Olha para mim, por favor, a primeira coisa que você tem que entender: Deus só aparece na vida de quem faz alguma coisa. Está compreendendo, sim ou não? Guarda isso. Deus só aparece na vida de quem faz alguma coisa. Deus só aparece na vida de quem toma alguma atitude frente ao que ela está vivendo. Enquanto a pessoa fica de braço cruzado, enquanto a pessoa fica reclamando, murmurando, enquanto a pessoa fica se fazendo de coitado, de vítima, Deus não aparece. Deus só aparece na vida de quem toma alguma atitude. Deus aparece na vida de quem trabalha, de quem se esforça, de quem luta. Não é à toa que diz a Bíblia que o reino dos céus é tomado por esforço. Então a pessoa que ela não gosta de agir, ela nunca vai ver a mão de Deus na vida dela. A pessoa que ela não gosta de correr atrás, ela nunca vai ver a mão de Deus na vida dela, porque Deus aparece para quem está fazendo alguma coisa. Por que Deus apareceu para Gideão? Porque ele estava lá malhando o quê? Trigo. Ele não estava lá escondido como os outros, ele estava malhando trigo. Então é a primeira coisa que você tem que entender: eu quero que Deus me abençoe, eu quero a libertação, eu quero a cura, eu quero a salvação, eu quero a mudança da minha vida. Então você tem que fazer alguma coisa, meu amigo. Você tem que tomar alguma atitude, porque quando você age, Deus reage, Deus aparece. Amém? Aí continuando, diz assim, verso 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Verso 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Verso 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha para mim, por favor. Agora
você vai entender qual é o sentimento que, alinhado com a fé, traz libertação, traz mudança de vida. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força. Que força é essa? Repita comigo: indignação, revolta. A revolta e a indignação, ela é o oposto do comodismo. Deus não consegue se manifestar na vida de um acomodado. Aprenda isso. Deus não consegue se manifestar na vida de quem é acomodado. Qual que é a pessoa acomodada? É aquela pessoa que fica esperando. Ela só fica o quê? Esperando. Tudo dela é o quê? Esperar. Ela quer tudo ganhado. Está compreendendo, sim ou não? Me perdoe, mas tem gente que não sai da situação de miséria porque ela tem a mentalidade que tudo ela tem que ficar o quê? Esperando. E a fé não nos manda esperar, a fé nos manda agir. Então, quando Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, por que Deus falou vai nessa tua força? Porque Gideão estava indignado com a situação que ele estava vivendo. Gideão estava revoltado com a situação que ele estava. Agora preste atenção: Gideão não estava revoltado com Deus, não. Tem gente que se revolta com quem? Como se Deus fosse culpado da moleza dela, como se Deus fosse culpado do comodismo dela, como se Deus fosse culpado da falta de fé dela. Está compreendendo, sim ou não? Então não é revolta contra Deus, não é revolta contra quem está do seu lado, não é revolta contra o patrão, não. Gideão não estava revoltado contra pessoas. Gideão estava revoltado contra a situação que ele estava vivendo. Gideão estava indignado contra o que ele estava vivendo. Por quê? Qual que era a força de Gideão? Gideão entendeu que ele não podia crer num Deus que os pais contaram ser tão grande e está vivendo aquela situação contrária à grandeza de quem? De Deus. Quando Gideão falou assim: mas ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por isso? Em outras palavras, Gideão quis dizer assim para Deus: Senhor, mas a vida que eu estou vivendo hoje está contrária às tuas promessas, eu não aceito isso. A minha vida não está baseada, a minha vida não está de acordo com o que está escrito, Senhor. Quem está compreendendo? Ele fez aqui uma espécie de oração, mas ele estava indignado contra pessoas, ele estava indignado contra Deus, ele estava indignado contra quem? A situação. Ele não estava satisfeito com aquela situação, ele não engolia. Olha para mim, por favor, que aquela era a vida que Deus tinha para ele. Quem está compreendendo? Olha para mim, por favor. Sabe qual que é a maior estratégia do diabo? Sabe o que o diabo ele tenta fazer a todo momento? Convencer você que do jeito que tá bom. O diabo, isso é desde a sua vida com Deus. Não estou falando só de problemas, não. Isso é desde a sua comunhão com Deus, que é o primeiro, até as áreas da sua vida. O diabo ele fica na tentativa de convencer você que do jeito que está bom. Ele tenta convencer você que você está orando o suficiente. Ele tenta convencer você que você está jejuando o suficiente. Ele tenta convencer você que você está vindo à igreja o suficiente. Ele tenta convencer você que você está tendo comunhão com Deus o suficiente. Por quê? Porque o desejo do diabo é que você fique acomodado diante da situação. O desejo do diabo é que você se acostume com o problema. Quem está compreendendo? Ele quer achar uma vida. Ele quer achar o quê? Uma vida aonde ele entra e ele não é incomodado.
Ele quer achar um coração aonde ele entra e não é convidado a sair. Ele quer achar um corpo aonde ele vai entrar, onde ele vai colocar a doença, onde ele vai colocar a enfermidade, onde ele vai colocar o medo, onde ele vai colocar a insegurança, e está tudo o quê? Certo. Ninguém vai expulsar. Ele quer entrar numa casa onde a pessoa não vai expulsá-lo. Só que Gideão, ele estava indignado com a situação, ele estava cheio de força, a força que vinha dele era indignar, ele estava com raiva mesmo, mas ele não estava com raiva de Deus, ele não estava com raiva de pessoas, ele estava com raiva da situação que ele estava vivendo. Quem está compreendendo? Esse sentimento, se você alinhar ele com a sua fé e usá-lo da maneira certa, ele traz libertação sobre a tua vida. Quem está compreendendo? Nós sabemos que a revolta, se ela é usada da maneira errada, ela traz o quê? Prejuízo. Mas se você pegar a revolta contra o problema, se você pegar a indignação contra o problema, e você usar a fé junto, você consegue se libertar, porque você vai começar a entender que o que você está vivendo não é de Deus para a tua vida. Você vai começar a entender que Deus não tem prazer na dor, na enfermidade, no sofrimento. Você vai entender que Deus não tem prazer em brigas na sua casa. Você vai entender que Deus não tem prazer na miséria. Você vai entender que Deus não tem prazer que você sofra. Quem está compreendendo? Mas a pessoa, ela só toma uma atitude de se libertar quando ela se revolta contra aquela situação. Você está entendendo, sim ou não? Ei, olha para mim. Enquanto você achar que está bom, Deus já vai fazer. Mas não adianta, olha para mim aqui, por favor. Não adianta só revoltar. Não. Revolta sem ação não te leva a nada. É a mesma coisa da fé sem obras, que é o quê? Morta. Não é o que a Bíblia diz? A fé sem obras é morta. A mesma coisa. Não adianta você ficar revoltadinho. Não adianta você ficar indignado. Não adianta. Tem muito cliente que fica assim. O diabo não tem medo de sapatear. Está compreendendo isso ou não? Satanás, o chifrudo, ele não tem medo de sapatear. Ele tem medo da fé. Ele tem medo da obediência. Ele tem medo, sabe de quem? Da pessoa que se esforça. Ele tem medo daquela pessoa que ele tenta fazer de tudo para ela poder parar de buscar, mas ela não para. Está compreendendo isso ou não? Ela não para. O diabo tenta desanimar você, mas você não desanima. O diabo tenta colocar medo, mas você não aceita o medo. O diabo tenta fazer você ficar inseguro, mas você não aceita. É desse tipo de pessoa que o diabo tem medo. Você pode sapatear, você pode comprar até um sapatinho de madeira e sapatear à vontade. Ele não tem medo disso não. Diabo não tem medo de crente que fica dando glória não, meu irmão. Diabo tem medo de crente que enfrenta, que não aceita. O diabo tem medo de pessoas que falam assim: eu vou vencer e ninguém vai impedir, porque eu tenho Deus que está na minha frente. É isso aí que o diabo respeita. Agora, enquanto você for uma pessoa, posso falar? Enquanto você for mole, o diabo vai rir da tua cara. Quem está compreendendo? Ah, mas eu tenho medo, olha para mim, eu também tenho. Eu também tenho. Mas eu não deixo o medo me dominar. Ah, mas tem
tem dia que dá desânimo, tem dia que não dá também. Mas não dá por mais de 5 minutos. Está compreendendo isso ou não? Você está entendendo? Porque eu não aceito. Agora tem gente que ela levanta desanimada, aí ela fica o dia todo aqui. Aí o diabo fala, ai, hoje eu não estou bem. Aí quando a pessoa fala assim, hoje eu não estou bem, aí vem o Satanás e encosta um travesseiro daqui. Você está achando que é brincadeira? No mundo espiritual é assim. Aí vem o outro, encosta o outro travesseiro daqui. Aí fica gostoso. Aí, se a pessoa não está bem, aí já começa a conversar com a pessoa. Aí a pessoa começa a conversar com o diabo. Olha como é que você conversa com o diabo fácil. Vou provar para você que você conversa com o diabo fácil. Está tão difícil. Aí o diabo né? Aí você está difícil. Estou desanimada. O diabo só está difícil demais. Está difícil, oh meu Deus. Está conversando com o capeta. Por isso que fica o dia todo desanimado, a semana toda desanimado. Está compreendendo isso ou não? Agora vem esse Gideão, ficou lá dentro da caverna com medo. Ele falou assim: vocês querem ficar dentro da caverna? Eu explico aí para mim. Saiu de dentro da caverna e foi malhar o filho. E foi o quê? Em outras palavras, o negócio já está